CETEC não é subordinada à SPO. A CETEC é subordinada ao ministro e nós também, e assim a coisa é administrada, né? Mas, no ponto de vista orçamentário, nós somos a UGEMAN e provisionamos. Quando nós provisionamos, portanto, não é como acontece nos institutos, que vocês recebem um orçamento, cai lá na UG, como caía na EAF, como caía, né, no Cefet, e a SPO liberava o limite para empenhar a despesa. Porque o orçamento é o crédito orçamentário, aquilo que a lei autoriza, e no Brasil a lei ela é autorizativa do gasto. Ela não é mandatória, é preciso a liberação, então, à luz do cenário fiscal. Artigo 8º da LRF determina que bimensalmente deve ser feita uma avaliação fiscal, né, que pode aumentar ou diminuir os limites de empenho distribuídos pelos órgãos centrais, no caso, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. A mesma coisa conosco. Nós recebemos um limite de empenho no começo do ano, que pode ser ampliado ou diminuído ao longo do exercício, e distribuímos esses limites para as nossas unidades orçamentárias, para que elas possam, então, usar o seu crédito. É parecido com cheque de empresa privada que tem que assinar o presidente e o tesoureiro. Só que aqui não é assinatura, é o saldo. Você tem que ter saldo nas duas contas, no crédito orçamentário, que é a lei, e tem lá uma conta, que é uma conta contábil, né? Tem todo um código no plano de contas, por isso que a gente se refere a ela como uma conta, está no CIAF, e o CIAF é basicamente um sistema contábil, não é um sistema de execução, é um sistema que, ao executar, faz a contabilidade do governo. Você tem que ter saldo também na conta de limite de empenho. Ter apenas o crédito não resolve. Só para despesa obrigatória, como pessoal. Pagamento de folha não precisa de limite de empenho, mas qualquer despesa de custeio, né, tecnicamente denominado de outras despesas correntes, porque pessoal também é despesa corrente, que tem um código, né, orçamentário na classificação econômica, que é de número 3, que nós chamamos o grupo de natureza de despesa número 3, outras despesas correntes. As despesas de capital, né, tem dois grupos de natureza de despesa. Investimentos e inversões financeiras demandam necessariamente essa liberação de limite de empenho. Então, como é que vai funcionar nos institutos, na estrutura que a gente está estabelecendo hoje? Do ponto de vista orçamentário, não significa que necessariamente do ponto de vista administrativo tem que ser igual. Cada UNED cada campus tem que se transformar numa unidade gestora do CIAF. Nossa recomendação, que seja uma unidade gestora executora, que eu já me referi aqui às suas características também. Qual a operação, portanto, que deverá ser feita da unidade gestora mãe, subordinada à reitoria, para a unidade gestora subordinada de cada campus? Um provisionamento. O provisionamento não é igual a essa operação que eu falei aqui, liberação do limite de empenho para você usar o seu crédito. Não, porque o crédito também cai na conta da UGEMAN, juntamente com o limite de empenho, quando é liberado pela SPO. Então, na verdade, juntamente do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista temporal, entra a lei, é disponibilizado, alguns dias depois saem os decretos e portarias com os limites de empenho por órgão, né, são os diferentes ministérios, nós recebemos o nosso e fazemos a distribuição aí para a nossa rede dos limites, e temos feito anualmente sem nenhum contingenciamento, ou seja, qualquer contingenciamento que o MEC venha ou possa sofrer ao longo do exercício, ele tem sido transferido para as ações de educação básica executadas pelo FNDE, particularmente as transferências a estados e municípios. Né? Antigamente, a educação era protegida de contingenciamento pela LDO. Contingenciamento é exatamente quando a receita no começo do ano é diferente da receita da lei, e aí você tem que autorizar menos limite de empenho para poder manter o equilíbrio fiscal. Isso é normal, faz parte do processo. É exatamente quando eles tiram, né? Quando eles devolvem o descontingenciamento. Nós recebemos alguns dias depois, distribuímos. Aí a reitoria vai estar apta a transferir os recursos a cada campus. Esta transferência, no entanto, como o crédito orçamentário cai na conta da UGEMAN, da reitoria, ela deve ser feita concomitante, crédito e limite. E é uma operação no CIAF diferente daquela liberação de limite que nós fazemos para as unidades.
e é exatamente igual à operação que nós fazemos no sistema quando nós repassamos o orçamento aqui para a CETEC. E que é muito semelhante daquilo que a CETEC já faz com todas as unidades. Por quê? Porque ambas são operações de movimentação ou descentralização de créditos orçamentários. A diferença é que uma provisão, que é o que a SPO faz, e é a operação interna de cada Instituto Federal, do ponto de vista técnico, que será feita, ela é uma descentralização entre os Gs internas de uma mesma unidade orçamentária, e quando a CETEC, a administração direta, descentraliza, ou FNDE ou qualquer outra, é uma descentralização externa à unidade orçamentária que descentraliza. Então, não recebe o nome de provisão, mas internamente será uma provisão. E assim é feita a operação para que cada unidade receba e execute. Algumas unidades têm levantado o desejo de não fazer uma execução administrativa de forma descentralizada, porque esse modelo de administração orçamentária poderia ser indutora também de um modelo, indutor de um modelo, desculpem, de descentralização administrativa. Ou seja, cada vez que precisa comprar papel, cada campus vai lá e faz a solicitação, cada vez que precisa comprar uma caneta também, e assim por diante. Das coisas mais simples, as questões mais complexas teriam que ser licitadas em cada um dos campi. No entanto, eu acho que essa é uma interpretação errada daquilo que a gente vem propondo. Porque, se ela sinaliza, por um lado, nesse sentido, se a gente para pensar mais um pouco, nós perceberemos que temos diversas outras alternativas, do ponto de vista administrativo, para não necessariamente fazer essa descentralização administrativa, embora nós tenhamos um modelo orçamentário descentralizado. E o MEC vem dando exemplos interessantes nesse sentido, com vários programas, com pregões nacionais, com adesão ainda no pregão das nossas unidades, com licitações nacionais com excelentes resultados. Vou falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Mas, nesse momento, é importante registrar que, em primeiro lugar, nós temos um outro tipo de unidade gestora, no CIAF, que não é executora, mas que nos permite contabilizar as despesas daquela unidade, que é o que é chamado de unidade gestora responsável. Então, o orçamento ele é executado de forma centralizada, mas abre uma tela no CIAF onde ele vai perguntar qual é a unidade gestora responsável. E pode-se, naquele momento, inserir o código específico do campus a qual vai ocorrer, a conta do qual vai ocorrer a execução daquela despesa. Isso permite, mesmo no nível orçamentário, uma gestão mais centralizada. No entanto, o que nós estamos estabelecendo como modelo é que deve-se criar uma unidade gestora. Aconselha-se criar uma unidade gestora executora, mas há a opção de criar a unidade gestora responsável. Bem, então, por que, afinal, é tão importante assim criarmos a unidade gestora? Por que o MEC está fazendo tanta questão de criar a unidade gestora? Nós temos aí, acho que para a nossa discussão nesse momento, dois elementos principais que mais nos chamam a atenção. O primeiro desses elementos é a própria história de formação dessa nova rede dos institutos federais. Na série de eventos, negociações, discussão do texto legal da criação dos institutos, como ficaria a lei, etc. E a lei determina que o orçamento deverá ser feito por campus. Assim diz a lei. E nós discutimos aí diversas alternativas para isso. Uma delas que chegou a ser discutida, inclusive, era que, exatamente, como a matriz seria distribuída por Instituto Federal, e não haveria uma segurança de que aquelas matrículas geradas por cada campus, dentro do modelo, que é basicamente um modelo de repartição a partir do número de matrículas que são ponderadas aí por diversos critérios que são estabelecidos.
não haveria garantia de que aqueles recursos seriam alocados de forma correspondente ao campus que gerou o recurso em benefício do Instituto como um todo, de forma que o campus pudesse minimamente se manter. Havia ainda um receio de que questões de ordem política levassem a uma distribuição assimétrica desses recursos, com favorecimento de alguns campi em detrimento de outros, que era exatamente o que acontecia no Ministério da Educação, com toda a sua rede vinculada antes de existir matriz. Eu nunca vi os dados aqui da rede de educação profissional, mas existem alguns dados aí do Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento da Andifes, que demonstram que o grau de variação orçamentária entre as unidades, ao longo dos anos, ela era considerável